Shalom, gente, paz, paz, Deus abençoe vocês, a cada um de vocês, sejam bem-vindos aqui à Escola Eclésia. Você está no curso básico em teologia e nós estamos estudando a matéria soteriologia, seção justificação. Então hoje eu quero orar com você, eu quero pedir que Deus abençoe a sua vida, abençoe a sua casa, seus bens, seu ministério e tudo que você tocar seja abençoado. Que esteja sobre nós nesse momento um espírito de sabedoria, de entendimento, e que verdadeiramente vocês possam ser tocados por Deus, por essa palavra de ensino. Amém? Deus, é em nome de Jesus que nós nos reunimos e que nós queremos declarar paz, céus abertos sobre os nossos ministérios. Te pedimos que o Senhor venha derramar, Senhor, um espírito de sabedoria, de entendimento, um espírito da verdade, da profecia sobre nós, Senhor. Que ao nós lermos, ao nós ouvirmos, Senhor, a Tua palavra, elas possam ser cravadas nas paredes dos nossos corações e que possa produzir, Senhor, frutos eternos, frutos para a eternidade. Nós te louvamos, Senhor, eu te louvo pela vida de cada um dos alunos que tem se filiado, Senhor, à Escola Eclésia, cada um que tem demonstrado interesse, que tem falado assim, olha, pastor, eu quero estar com vocês, eu quero estar estudando com vocês, eu quero investir no meu ministério. Então, Deus, eu sei que grandes coisas o Senhor fará por nós e grandes coisas o Senhor fará na vida e no ministério, Senhor, de cada um desses alunos. Tudo, Senhor, era para Ti, tudo é para Tua glória, tudo, Senhor, é para a glorificação do Teu nome. Não que o Senhor precise, Senhor, de algo, não que o Senhor precise de nós, Senhor. O Senhor se autossustenta na destra do Teu poder. O Senhor não precisa, Senhor, do homem para ser Deus, mas o Senhor compartilha, Senhor, os Teus propósitos eternos com cada um de nós. Então, que nós possamos ser alinhados, que nós possamos ser forjados, Senhor, na batalha e no conhecimento. E que nós possamos conhecer a Ti e prosseguir em conhecer a Ti, Deus. Isso nós te pedimos para que a nossa alegria seja completa, como diz a Tua palavra, e para que o Teu nome seja glorificado através do Teu Filho Jesus. Amém e graças a Deus. Bora lá, povo, shalom. Hoje eu vou ficar aqui um pouquinho de pé, que eu tô animado. E eu quero falar com vocês, amém? Olha, gente, não se esqueçam, por favor, vocês têm atividade lá na sala virtual, amém? Então, tem gente aí me devendo questionário, tem gente me devendo aí resumo. Então, bora lá, vamos para os questionários, vamos fazer perguntas. Tem a área lá onde vocês podem fazer perguntas, gente. Perguntem, não fiquem com dúvida, tá bom? Em nome de Jesus. Então, eu quero começar aqui voltando um pouquinho lá no Jardim do Éden. Quero falar um pouquinho sobre Adão. Adão, quando ele peca, e aí a gente vai misturar um pouquinho aqui de amartiologia com justificação, que a palavra, quando Deus começa a falar assim, onde estás? Né? Onde tu estás, Adão? Isso ele não quer, não conota uma questão de ato. Deus não pergunta o que você está fazendo. Deus não pergunta o que você fez. Deus pergunta onde estás. Isso conota que, na verdade, Adão ele tem uma mudança de posicionamento dentro de si que o leva para um lugar. Tá? Então, esse lugar é um lugar de autossuficiência. Pense comigo. Adão ele tinha comunhão com Deus. Adão em si, ele poderia fazer muitas coisas. Adão ele poderia questionar a Deus, argumentar com Deus. Ele poderia fazer muitas coisas, mas ele decidiu fazer a sua própria vontade, estar no centro, estar no controle. Tá? E isso eu quero voltar a um ato antes do Éden, que é a queda dos anjos. Não sei se você já se perguntou, mas talvez você tenha se perguntado por que Satanás ele não tem perdão, ele não pode ser perdoado, e o homem pode adquirir perdão, pode conquistar esse perdão. Por que que Adão foi perdoado, pecando, traindo, e Satanás não?
É simples isso daqui, tá? Satanás, ele pecou porque ele decidiu dentro de si pecar. Ele não teve uma influência externa. Ninguém tentou Satanás falando assim, ó, você é top, hein? Você é melhor que Deus. Você é mais bonito, mais poderoso. Você é o bichão. Não, ele gerou isso dentro de si. Não houve uma tentação externa para a queda de Satanás. Ele decidiu se colocar contra Deus. Tanto Eva quanto Adão sofreu uma tentação externa. Olha, não foi assim, Deus falou diferente, você que entendeu errado. Então, é por isso que o apóstata, ele também não tem perdão, tá? Por quê? O apóstata, ele decide dentro de si se colocar contra Deus, tá? Essa é a realidade. Então, a gente precisa ter muito preciso isso, muito decidido isso, muito entendido isso dentro de nós. O problema é quando nós nos colocamos contra Deus deliberadamente, sem uma ação externa, sem algo que aconteça fora de nós que nos induza ao erro. O problema é quando nós decidimos dentro de nós de que somos soberanos, de que somos donos de nós, tá? Então essa pergunta de Deus, ela fala de uma mudança dentro de Adão, e essa mudança leva ele para um outro lugar. Vamos reler aqui alguns versos que nós lemos referente à justificação. Cadê aqui? Justificação, tá? Gênesis 15:6 fala assim: creu Abraão no Senhor, e isso lhe foi imputado para a justiça. Atos 13:39. E de tudo o que, pela lei de Moisés, não pudeste ser justificados, por ele é justificado todo aquele que crer. Justificação pela fé, tá? Romanos 5:1. Sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, por meio de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. 1 Coríntios capítulo 6, verso 11. E tais fostes alguns de vós, mas fostes lavados, mas fostes santificados, mas fostes justificados em nome do Senhor Jesus e pelo Espírito de nosso Deus. Gênesis 3:24. De maneira que a lei nos serviu de Gálatas 3:24. De maneira que a lei nos serviu de tutor para nos conduzir a Cristo, a fim de que pela fé fôssemos justificados. Amém? A justificação própria é impossível. Tá? Então é impossível nós nos justificarmos a nós mesmos, porque a palavra já nos diz que não há um justo sequer. Um injusto não pode justificar outro injusto. Não tem como eu imputar algo que eu não tenho, não tem como eu dar algo que eu não tenho. Se eu não tenho justiça, se eu não sou justo, não tem como eu justificar a outro. Tá? Isso é claro, isso é óbvio. Tá? Então, se eu não tenho justiça adquirida, se eu não adquirir para mim justiça, não tem como eu emprestar, nem mesmo emprestar, muito menos transferir aquilo que eu não tenho. Se eu não tenho saldo de justiça, não tem como eu transferir essa justiça para outra pessoa, tá bom? Então, vamos lá, mais uma coisa. Impossível isso acontecer. Tá? Então, vamos ler um pouquinho sobre isso aqui, tá? Abra aí em Jó, capítulo 9, verso 2. Jó 9, verso 2. Vai dizer assim:
9:2. Na verdade, sei que assim é, porque como se justificaria o homem para com Deus? Tá? Jó aqui falando. Na verdade, sei que é assim. Porque como se justificaria o homem para com Deus? Qual é a justificativa? O que nós poderíamos argumentar com Deus referente à nossa santidade ou à nossa justiça própria? A nossa justiça própria, conforme é dita a palavra, é trapo de imundícia para Deus. Tá? Então, vamos ler também em Jó, capítulo 25, verso 4. Jó 25, 4. Diz assim: como, pois, seria justo o homem para com Deus? E como seria puro aquele que nasce de mulher? Aí a gente volta aqui para a universalidade do pecado. Olha Jó aqui, dando aí novamente esse princípio fundamental, a universalidade do pecado. Então Jó ele não tenta se justificar, tá? Então ele fala: como, pois, 25 verso 4, como, pois, seria justo o homem para com Deus? E como seria puro aquele que nasce de mulher? Tá bom? No verso 5 ele fala assim: eis que até a lua não resplandece e as estrelas não são puras aos seus olhos. Então é vã a tentativa do homem tentar se justificar. E eu tenho batido muito nessa tecla. Nós temos tentado de tudo quanto é maneira nos justificarmos que nós somos bons demais, santos demais, temos obras demais e por isso nós merecemos estar nos céus. Nós temos conduzido uma igreja a um patamar de que ela tem adquirido para si um orgulho de seu nível de santidade, do seu nível de renúncia, do seu nível que a graça parece uma coisa que não tem lógica. Entende? Não tem lógica. Então nós precisamos voltar aos princípios da palavra. Olha, gente, tem pessoas que passam por alguma coisa hoje e já começam a falar assim: não, mas é porque eu sou dizimista. Não, é porque eu tenho minha vida correta. Não, porque eu não peco. Eu cheguei a esse nível, porque eu não peco. Porque eu não mereço isso. Eu não mereço passar por isso porque eu faço tudo correto. Tá? Salomão vai falar, eu comentei até com os nossos alunos, né, em um do bate-papo, em um dos questionamentos dele, que Salomão ele fala, assim como ele fala que o sol nasceu para todos, ele vai falar em Eclesiastes que ele viu uma coisa que aos seus olhos era injusta, que as mesmas coisas que aconteciam com os bons aconteciam com os maus, e o mal que acontecia com os maus acontecia com os bons. E no próprio livro de Provérbios, se eu não me engano, ele vai falar também que quando as coisas forem bem, nos alegremos e desfrutemos de tudo isso, porque isso é bom, é agradável aos olhos de Deus. Mas quando as coisas forem más, reconsideremos, porque Deus fez tanto uma quanto a outra, com uma finalidade, para que o homem não saiba o seu futuro. Tá bom? Então a gente continua aqui, tá?
Leia agora Salmos capítulo 143, verso 2. Salmos 143, verso 2. Salmos 143, verso 2 vai falar assim: E não entres em juízo com o teu servo, porque à tua vista não se achará nenhum justo vivente. De novo, e não entres em juízo com o teu servo, porque à tua vista não se achará justo nenhum vivente. E o que Deus está querendo ensinar, o que Deus está querendo falar, irmãos, é que a gente deve se entregar a uma vida de justiça? Não. Que nós devemos nos entregar a uma vida de iniquidade? Não. Muito pelo contrário. A palavra nos ensina a sermos pessoas melhores a cada dia. A palavra nos ensina a sermos umas pessoas de vida transformada, de caráter lapidado. Caráter não se transforma, se lapida. Sermos melhores pais, sermos melhores filhos, melhores seres humanos. Aquele que roubava não roube mais, aquele que matava não mate mais, aquele que prostituía não prostitua mais. É isso que a palavra do Senhor ela nos ensina. Mas isso não pode nos ser atribuído como justiça, porque volta a falar, né? E até conversando com a minha esposa, a gente conversa muito sobre tudo que a gente fala, não querendo ser soberbo e não querendo ofender nenhum de vocês. Mas tudo isso é o mínimo que se espera de nós. É o mínimo que a sociedade espera do Gessé, que antes de ser pastor, mestre e professor, eu sou o Gessé. Antes de tudo isso, o que a sociedade ela espera do Gessé é que o Gessé seja um bom pai, seja um bom pagador, seja um bom filho, tá? Isso é o mínimo que a sociedade espera de mim, um bom marido, né? Seja alguém que não transgrida a lei comunitária, tá bom? Então a gente precisa ter muito claro isso na nossa mente. Quero que vocês abram agora em Jeremias 2:22. Jeremias 2:22 vai falar o seguinte: Por isso, ainda que te laves com salitre e amontoes sabão, a tua iniquidade está gravada diante de mim, diz o Senhor. Vamos entender o que é salitre. Bora lá, povo. Salitre, nitrato de potássio. Tá? Para o que serve o salitre? O salitre é um fertilizante ideal para aplicação em cobertura, utilizado para apressar e reforçar o desenvolvimento das plantas. Seus nutrientes encontram-se em um grânulo só, tá? Sendo assim, oferece uma boa distribuição mais uniforme, dispondo de nutrientes para as plantas de forma, tá? Agora, no original, eles eram usados para fazer o quê, tá? Para fazer as jazidas. Jazidas andinas, tá? Então, isso é muito importante. Então, ainda que seja lavado com nitrato de potássio,
tá bom? Ó, uma outra aqui, ó. Gente, eu tô dando uma pausa nesse vídeo aqui, que eu não gosto de falar nada errado. Tô dando uma pausa aqui e eu vou pegar aqui, porque não tá condizente com o contexto, essa versão que eu tô da Bíblia, do Salitre. Já vou trazer para você aqui essa história. Calma aí. Voltei, tá? Deixa eu falar. Nos tempos antigos, e tome isso como lição. Toda vez que você encontrar um texto que ele não faça sentido para você, pare, estude, vá pesquisar, para que você compreenda e para que você não fale besteira, tá? Quem estuda comigo sabe isso. Quando eu bugo, quando eu não sei alguma coisa, eu pauso, falo assim, ó, não sei. Então, o que acontece? O nitrato de potássio, ele não era utilizado sozinho, tá? Na limpeza, tá? Era usado uma mistura de nitrato de potássio e vinagre, tá? Então, nitrato de potássio, né, o salitre, que é mencionado em Jeremias, capítulo 22, capítulo 2, verso 22, ele geralmente era utilizado também juntamente com vinagre, tá? E nesse sentido, aí sim, usava-se toda essa questão para fazer a limpeza, porque a reação química do nitrato de potássio com o vinagre era batata para você fazer uma boa limpeza. Então Deus estava falando aqui sobre a limpeza, amém? Voltando ao texto de Jeremias, capítulo 22, para que a gente possa entender, tá? Jeremias 2, 22. Então, aqui fica mais fácil da gente compreender, tá? Por isso, ainda que te laves com salitre, ou seja, use essa mistura para poder fazer. E o que, que eles faziam? Muitas vezes era para limpar limo da parede e tudo mais. Então, eles usavam essa mistura de salitre, do nitrato de potássio, junto com vinagre, para fazer uma limpeza pesada e profunda, tá? E amontou e sabão, a tua iniquidade está gravada diante de Deus, diz o Senhor. Tá bom? Abra aí agora novamente em Ezequiel 14, 14. Ezequiel 14, 14. Ezequiel 14, 14 vai falar assim: ainda que estivessem no meio dela estes três homens, Noé, Daniel e Jó, eles, pela sua justiça, livrariam apenas as suas almas, diz o Senhor Deus. Então Deus ele menciona aqui três personagens que adquiriram justiça e ele menciona, ainda que estivessem eles, só se livraria eles, porque essa nação, esse povo é iníquo, é injusto, não tem justiça para si mesmo. Amém? Abra aí em Romanos capítulo 3, verso 20. Romanos, capítulo 3, verso 20, fala o seguinte. Romanos 3, 20. Por isso, nenhuma carne será justificada diante dele pelas obras da lei, porque pela lei veio o conhecimento do pecado. Abre agora em Gálatas 5:4. Gálatas 5:4. Separados estáis de Cristo, vós, os que vos
justificais pela lei, da graça tendes caído. Como é fácil a gente cair da graça, irmãos. A linha da graça é como se fosse uma linha férrea, tá? E a gente pode, sim, descarrilhar. Quero que isso fique bem claro para vocês. É muito fácil nós sairmos do trilho da graça. Toda vez que nós tentarmos nos justificarmos, nós caímos da graça. Todas as vezes que nós tentarmos, de alguma maneira, demonstrar algum nível de justiça própria, algum nível de santidade própria, algum nível de conhecimento, algum nível de unção que nos justifique, é como se nós estivéssemos falando para Deus, a sua obra não é suficiente. O seu sacrifício não foi suficiente. O seu amor não foi suficiente. Então eu preciso fazer algo a mais para que eu seja justificado. Tá? Os pregos nas tuas mãos não foram suficientes. A coroa de espinhos na sua cabeça não foi um sacrifício suficiente. A lança que te transpassou não foi suficiente. Eu preciso fazer algo porque isso não é o suficiente. O seu sacrifício, o seu sangue, a sua morte, a sua ressurreição, a sua humilhação, nada disso foi suficiente. Eu preciso dar uma ajudinha para você. Tá bom? Então a gente vai parar por aqui e nós seguimos ainda em justificação na próxima aula. Deus abençoe sua vida. Em nome de Jesus, fica aí que o negócio vai ficar bom demais da conta. Tchau, tchau.